Muitos me perguntam, ô Gerson, se o sábado era da lei e tal, não é para guardar o sábado que era da lei de Moisés, então eu também não tenho que praticar a justiça, a misericórdia, a fé, porque tudo isso aí está na lei de Moisés. Estão na lei de Moisés. O que acontece? Essas coisas, esses mandamentos estão sim na lei de Moisés, só que Jesus ratifica. Estão também na doutrina dos apóstolos. E Jesus pregou o amor, a misericórdia, o juízo, a justiça. E ainda ensinou os fariseus como é que deve se praticar, porque havia muita hipocrisia. Eles tinham criado mais 513, segundo a história, outros mandamentos, entendeu? Preceitos com base naquelas leis. E ele repetiu isso aí, mas você vê ele repetindo no sábado? Você vê Jesus pregando o sábado? Paulo, o apóstolo Paulo, ele tem 13 cartas que ele escreveu a várias igrejas, várias comunidades e vários lugares. Você vê ele ensinando o sábado nessas 13 cartas? Não vê, mas vê ele ensinando a justiça, vê ele ensinando o amor, a fé, entendeu? Então a questão de não praticar a lei de Moisés é porque o que foi abolido foi a lei cerimonial, correto, apesar que a Bíblia não faz distinção de lei cerimonial ou moral. Diz que foi abolido, foi cumprido em Cristo tudo que havia nos Salmos, nos profetas, na lei, como está em Lucas, no capítulo 24, versículo 27 e mais ou menos 42 por ali. Você vê Jesus falando sobre isso aí. Então, se cumpriu nele. Só que hoje nós temos que olhar para Jesus. Só que ele não fala, ele ratifica o Novo Testamento sobre justiça, misericórdia. Você não vem falar de sábado. Entendeu? E Paulo, se você olhar em Atos, eu vou abrir aqui, no capítulo 20, versículo 20 e versículo 27, Paulo fala assim, ó, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Versículo 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, todos os conselhos de Deus. Você não vê Paulo ensinando guardar sábado, dando ênfase. Aí você diz assim, ó, mas em Atos mostra o pessoal indo no templo no dia de sábado, e isso aí é porque eles já iam, então Paulo não precisa ensinar o que eles faziam. Não, se você vê isso no Novo Testamento, em Atos ali, o pessoal indo no templo no dia de sábado, é porque já era costume deles, entendeu? Já havia séculos que eles faziam isso, entendeu? Por causa do sábado. É tipo assim, ó, em Atos você vê também o pessoal indo para o Pentecoste, a festa de Pentecoste. Está em Atos, Novo Testamento. Isso quer dizer que a gente tem que praticar hoje porque está em Atos? Não, porque era costume a festa de Pentecostes, entendeu? Virou cultura, era algo cultural já. E cultura vem de culto. Aquilo que você cultua, com o tempo aquela geração cultuando uma coisa, uma festa, qualquer coisa, ato religioso, passa a ser cultural. Mas então o Velho Testamento lasca, o Velho Testamento só vai estar com o Novo? Não, não é bem assim. O que eu quero dizer é que a nossa compêndio doutrinário, a nossa base é Jesus. Em Efésios no capítulo 20, no capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que nós somos edificados pelo fundamento dos apóstolos e profetas, o qual esse fundamento é Jesus. Entendeu? Por isso que a igreja em Atos 2,42 estava unida na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Eles olhavam para essa doutrina dos apóstolos porque era um conceito muito além, pleno, que era de Cristo. Agora, olha a importância que tem o Antigo Testamento. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 4, Paulo fala: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, entendeu? Não havia hoje o Novo, como eles falam aqui. Então a Escritura, ele se refere ao Antigo, dizendo que foi escrito para o nosso ensino, para a paciência e consolação das Escrituras. Para que tivesse esperança. Você vê a vida de Jó e você é edificado, está passando por um problema. A vida de Jó te dá ânimo de continuar servindo ao Senhor. Dizendo, eu não recebi o bem dele com prazer, o mal não posso aceitar. E ainda que você perca um filho e tal, mas você continua firme em Deus. E vários exemplos. Se você vê em Isaías, no capítulo 30, versículo 8, você vai ver Deus, ele mandando escrever para que se visse de exemplo, de testemunhos. Entendeu? Deus diz, escreve num livro isso aí. Em Coríntios, no capítulo 10, vou ler aqui, versículo 11, olha o que está escrito. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos,
e foram escritas para a advertência nossa de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. E ele fala sobre a escritura, os exemplos do povo de Israel. Entendeu? Ele fala da antiga escritura, ele estava explicando isso para o pessoal de Corinto, o próprio Paulo. Então, você vê essa utilidade do Antigo Testamento nisso. Como Daniel mesmo, do capítulo 7 em diante, você percebe que se assemelha às profecias que muita coisa ainda vão cumprir, se cumprir sobre o anticristo e tal. Tudo isso serve. Mas o nosso compêndio doutrinário é o evangelho do reino. Há uma separação em relação a isso, para que a gente entenda o modo de vida. O que acontece? Por que muita gente fica embolada assim? Porque elas não entenderam ainda o evangelho do reino. Quando você entende o conceito do evangelho do reino, você não só passa a amar mais a Jesus, você sente uma paz dentro de você, uma alegria, porque abre o conceito, abre tipo a caixa para a profunda simplicidade. Você entende o conceito da vida, de tudo, através de Jesus. Não é através de Moisés, não é através de profetas do Antigo Testamento. Como assim? Você percebe que não tem mais ordenanças, que não tem mais essas coisas. Eu vou ler aqui em João, no capítulo, a partir do 1. Olha o que João diz aqui, interessante. E eu serei breve, mas João fala aqui que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E a vida estava nele, ele está se referindo a Jesus Cristo. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, o conhecimento dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. A ignorância não prevalece contra o conhecimento. O mal não prevalece. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Verso 7. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a respeito de Jesus. Ele falou em João 8,12, eu sou a luz do mundo. A fim de que todos virem a crescer por intermédio dele. Versos 8. Ele não era luz, João não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Verso 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para os que eram seus, os povos israelitas, os judeus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Versos, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus, o único gerado de Deus, que saiu de dentro de Deus. Versos 16, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, não veio por Moisés, vieram por meio de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer? Aqui está dizendo que João escreve falando sobre João Batista, o outro João, dizendo que João Batista não era a luz, mas veio para testificar dessa luz, a verdadeira luz. João Batista, que o que ele falou se cumpriu, o último profeta messiânico que falou sobre Cristo, ele é exemplo dos outros. Os outros também vieram falando de Cristo, mas eles não eram luz, eles não eram conhecimento pleno que todo homem precisava, eles só traziam resquícios que serviam para eles também, e muitas coisas eles não entendiam, entendeu? É por isso que Jesus fala em Lucas 16, que até então, né, foi pregado a lei e os profetas, mas a partir de agora vem sendo anunciado o evangelho do reino. É por isso que em Hebreus 1, os escritores hebreus com esse entendimento, ele fala, havendo Deus outrora, antes, falado aos pais, muitas vezes, de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo seu Filho, o qual o constituiu herdeiro de todas as coisas. O que é que eu quero que vocês entendam? É que Jesus, ele é o conhecimento pleno, maior, absoluto. Ele é o segredo para que você aprenda e interprete a palavra de Deus, porque ele é a palavra encarnada. Ele é o verbo, que no original é o logos. Ele é a razão, que os gregos buscavam, a razão plena da iluminação. E João escreve dizendo, ele é a razão, ele é o logos. Então ele está acima de qualquer mortal, qualquer homem, porque ele é Deus que se fez carne. Você não pode nunca
querer pegar Jesus e fazer com que Jesus fique competindo com Moisés, com o escrito de Salomão, com fulano de tal. Não, Jesus é o Deus de Moisés, é o Deus de Salomão, é o Deus desse pessoal. E todos os profetas falaram dele, profetizavam dele, que ele vinha chegar. O próprio Moisés, em Deuteronômio 18, disse: vai surgir um no meio da gente, do povo, e ouçam ele, quem não vê ele morre, e é uma morte espiritual. Entendeu? Então, se a gente não entender esse evangelho, a profundidade que há em Cristo, no evangelho do reino, vamos ficar presos a rudimentos do mundo, presos a coisas antigas que já caducou, entendeu? Na caducidade da letra. Jesus, ele está além de tudo. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 26 e 27, Paulo fala que o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, as quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E ele termina dizendo, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Jesus é esse mistério, o maior mistério que esteve oculto. É por isso que eu não fico vivendo, e eu não gosto de viver de mistério, porque o maior mistério já foi revelado em nossas vidas. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 2, versículo 9, aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e que jamais, nem Moisés conseguiu fazer isso, jamais chegou ao coração humano. Nenhum profeta conseguiu fazer com que chegasse ao coração humano. É o que Deus tem preparado para nós. E muitos usam esse texto de maneira escatológica. Vai se cumprir como se fosse que é o paraíso, a vida nova. Não. No versículo 10, Paulo fala que isso já se cumpriu. O que ele fala é Cristo em nós. Mas ele já nos revelou pelo seu Espírito. É Cristo em nós. Cristo era aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não tinha ouvido, que jamais tinha penetrado no coração humano. Eu quero que você entenda isso, meu amado, que Jesus, ele é o Deus, ele é a palavra. Eu repito, porque essa frase é importante. Jesus é o segredo para que a gente aprenda a palavra de Deus, porque ele é a palavra encarnada. Olha para Jesus como ele agia. Entendeu? É por isso que muitos discípulos não precisavam de conhecimento teórico, porque eles viam a palavra em carne, se manifestando, agindo. E eles tinham um conceito profundo. Qualquer circunstância ele imaginava como é que Jesus agiria aqui. O mestre fazia assim, vamos fazer. Era um conceito, é o espírito da lei na mente, profundo. Entendeu? Está além de conhecimento. Hoje a gente não tem essa proximidade, então deixou as escrituras para que a gente leia, mas vinha pegar esse conceito, entendeu? É esse conceito. E aí muitos ficam presos. Jesus nos libertou desses rudimentos, disso tudo. Tudo teve um propósito. Jesus trouxe a palavra plena. O evangelho é isso, entendeu? Paulo fala que a boa notícia é essa. Pregue o evangelho, Jesus diz em Marcos 16:15, e de o mundo pregar o evangelho. O que é o evangelho? É boa notícia. Que boa notícia é o que Paulo fala em 2 Coríntios 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, não levando em conta as suas transgressões. Ou seja, de graça nos deu salvação. Você não precisa pagar nenhuma mensalidade todo mês para garantir a bênção, ou para garantir que o demônio, que dizem que o devorador demônio, venha para a sua vida. Você não precisa nada disso. É liberdade. Liberdade. Paulo fala em Gálatas 5 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei firme e não se submetam mais a jugo de escravidão. E a religião dos homens tem escravizado. Muitos homens têm procurado escravizar, prender os homens, entendeu? Com rudimentos. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2, a partir do versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, desse sistema, por que, como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças, tais como, não manusieis isso, ou seja, não toque nisso, não prove aquilo outro, não coma esse alimento, não prove aquilo outro, aquilo é pecado. Não toqueis naquilo, segundo os preceitos e doutrinas dos homens e ensino dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm até aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, como a falsa humildade, entendeu? Falso humilde, e rigor ascético, severidade do corpo, roupa, não, coloca 2 camisas, roupa assim, não pode usar bermuda, rigor ascético, ascetismo. Todavia,
não tem valor algum contra a sensualidade, contra os impulsos carnais. Eu vou ler numa linguagem mais clara, a linguagem de hoje. Colossenses 2, versículo 20, a partir do versículo 20 ao versículo 23. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres dos espíritos maus que dominam o universo. Então, por que é que vocês estão vivendo como se fosse deste mundo, desse sistema pecaminoso, desse sistema corrupto? Não obedeçam mais às regras, não obedeçam mais às regras, tais como, versículo 21, não toque nesta coisa, não prove aquela outra, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, ao culto aos anjos. Ó, o anjo aqui, Gabriel, Miguel, põe a espada, esse culto dos mistérios, os que buscam mistério, mistério, irmão, sem conhecimento. Isso aí parece até coisas sábias, o culto aos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar o corpo. Não pode usar isso, não pode aquilo, não pode tal, não. Um modo duro de tratar o corpo, mas tudo isso não tem valor nenhum para controlar as paixões que levam à imoralidade. Você camufla, você se importa, essas doutrinas que se importam, você não, né? Essas doutrinas que se importam tanto com o exterior, que fica igual o fariseu, que é o exterior, bonito por fora, um jeito diferente por fora, tudo de branco, tudo de rosa, tudo de azul, diferente. Ali é crente, mas Deus quer atingir o coração do homem, onde procede os maus desígnios, a prostituição, a malícia, a inveja, a ganância, a injustiça, a infidelidade, a inimizade. É isso que Deus quer atingir. Essas coisas, essas proibições não têm valor algum. Então, analisar a lei de Moisés, cultura, não pode comer, não pode fazer isso, não. Cristo está além de tudo. Ele nos libertou e a sua doutrina é o amor. Amor ao próximo. Quem ama está incluso a justiça, ele é justo com o próximo. Buscar o reino de Deus é a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Então a doutrina é essa. Você não vê doutrina de sábado, doutrina disso e daquilo. Então foca nisso. Jesus é o segredo para aprender e entender a palavra de Deus, porque ele é a palavra encarnada. Se você pegar o Antigo Testamento e ler ser Jesus, você vai ser um fariseu hipócrita. Olhem como exemplo o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ter o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo certo dá o seu fruto e com tudo quanto fizer prosperará. Você pode pegar esse texto, não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores e interpretar sem Jesus. E aí, não, eu só ando com crente, gente da igreja, eu não ando ali e tal. E aí você, quando olha para Jesus, Jesus fazia Jesus andar com os religiosos. Às vezes ele ia comer, mas ele agia duro com os fariseus e tal. Jesus foi chamado de amigo de publicanos e pecadores. Jesus comia e bebia com ele. E aí, muitos religiosos disseram, João, olha, o vosso mestre Jesus come com os pecadores. E a questão de comer tinha a questão, aquele laço, se você come com alguém, você é amigo de alguém. Por isso que em Coríntios, 1 Coríntios 5, versículo a partir de 9, Paulo disse que aquele que disse irmão, não é do mundo, porque senão do mundo, do sistema pecaminoso. Ele fala, não, porque senão vocês teriam que sair do mundo. Eu digo que não coma com aquele que diz ser seu irmão e é mentiroso, é ganancioso, é falso, faz o mal a você dizendo que é irmão, usando Deus. Com esse nem coma, porque a comida tinha esse laço. É por isso que ele fala sempre da comida. Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Porque tinha essa coisa de você dar um prato de comida a alguém, você chama ele para ter comunhão contigo, entendeu? E Jesus tinha comunhão com publicanos e pecadores. E ele não era um crente fanático, entendeu? Ele era Cristo. Então, Jesus está além de tudo. Jesus não pode não ficar competindo com nenhum outro profeta. Ele é o Deus desse pessoal, entendeu? Está além. Fica na paz. Eu peço que você me ajude a compartilhar esses vídeos, postando no Facebook, redes sociais, para que outras pessoas sejam abençoadas. Fica na paz. Deus abençoe. Se você discorda do que eu falo, normal, eu respeito.
o seu direito de discordar, o poder que você tem de expressar a sua crença. Eu só não admito ofensas, xingamentos no meu canal, que aí eu vou banir e o cara não vai poder mais comentar. Mas você expor suas ideias é muito bom, porque eu aprendo muito com os críticos, com pessoas que pensam diferente. É muito bom, isso aí faz com que a gente cresça e aí acorde para muitos erros, entendeu? Eu posso até discordar do que você fala, mas eu arriscaria até minha própria vida para defender o direito de dizê-las. Viva a democracia!